Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos do Brasileiro da Série A, fim de semana com o jogo do Santos pela Série B, vamos falar desses jogos e deixar os palpites, e é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Fortaleza e Criciúma. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2x1 o Cruzeiro jogando fora de casa, já o Criciúma venceu por 2x1 o Atlético Mineiro jogando em casa. O Fortaleza está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, tendo uma vitória para assumir ali a vice-liderança. Já o Criciúma está na 12ª colocação, tendo uma vitória para subir posições. O Fortaleza vem para essa partida invicto no Castelão no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida vindo de 9 vitórias seguidas jogando em casa na temporada e de mais 17 jogos sem saber como a derrota no Castelão, e vem para essa partida 7 rodadas sem saber como a derrota no Campeonato Brasileiro. Já o Criciúma vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Criciúma vai vir confiante após ter vencido os 2 últimos jogos do campeonato, mas pelo Fortaleza vir embalado, eu vou de Fortaleza. Vou de 2x0 Fortaleza. Agora vamos falar de Cuiabá e Grêmio. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1x0 do Vitória jogando fora de casa. Já o Grêmio venceu por 2x0 o Atlético Paranaense também jogando fora de casa. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Já o Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cuiabá está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, tendo uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Grêmio está na 14ª colocação, tendo uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Cuiabá vem para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória na temporada, vem de 4 derrotas seguidas, vem de 6 jogos sem saber como a vitória na Arena Pantanal e vem de mais 4 derrotas seguidas jogando em casa. Já o Grêmio vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota na temporada e vem de 3 jogos sem saber como a derrota como visitante. E o Grêmio que tenta manter um tabu nesse jogo. Em 7 jogos contra o Cuiabá o Grêmio nunca perdeu. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cuiabá ser o segundo pior time do campeonato, segundo pior mandante e não vencer em casa há quase 2 meses, o Grêmio tem obrigação de emendar a terceira vitória seguida no Brasileiro. Eu vou de 2x1 para o Grêmio. Agora vamos falar de Corinthians e Bragantino. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1x1 contra o Juventude jogando em casa. Já o Bragantino empatou em 2x2 contra o Vasco jogando fora de casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Corinthians classificou contra o Grêmio. Já o Bragantino foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O Corinthians está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tendo uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 10ª colocação, tendo uma vitória para subir posições. O Corinthians vem para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória na temporada, mas vem de 7 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Bragantino vem para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória na temporada, e mais 8 jogos sem saber como a vitória fora de casa. E o Bragantino que tenta manter uma escrita contra o Corinthians. Desde o ano passado são 4 vitórias seguidas nos duelos contra o Corinthians. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians vai vir com um novo ânimo após a classificação na Copa do Brasil meio de semana contra o Grêmio, mas pelo histórico recente do confronto eu vou de Bragantino. Eu vou de 2x1 Bragantino. Agora vamos falar de Vasco e Fluminense. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2x2 contra o Bragantino jogando em casa. Já o Fluminense venceu por 1x0 o Bahia também jogando em casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Vasco classificou contra o Atlético Goianiense. Já o Fluminense foi eliminado para o Juventude. O Vasco está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tendo uma vitória para subir posições. Já o Fluminense está na 17ª colocação, tendo uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Vasco vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Fluminense vem para essa partida 5 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de 4 vitórias consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense vem dando sinais de evolução nas últimas rodadas do Brasileiro, é verdade. Mas pelo mau desempenho que o Fluminense vem tendo nos clássicos esse ano, confesso que estou com o pé atrás com relação a esse Fluminense pro clássico. Eu vou de Vasco para esse jogo, 2x1 pro Vasco. Agora vamos falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2x1 do Fortaleza, jogando como mandante. Já o Atlético Mineiro perdeu de 2x1 do Criciúma, jogando como visitante. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Cruzeiro teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Atlético Mineiro teve classificação contra o CRB na Copa do Brasil. O Cruzeiro está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro está na 9ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Cruzeiro vem para essa partida com 100% de aproveitamento no Mineirão em 7 jogos no Brasileiro. Vem para essa partida vindo de 8 vitórias seguidas jogando em casa na temporada.
Já o Atlético Mineiro vem para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro conseguiu um efeito suspensivo para o Paulinho jogar o Clássico, mas por outro lado ele não vai contar com o Hulk. Acredito que o desfalque do Hulk vai fazer falta para o Atlético Mineiro, eu vou de 1-0 Cruzeiro. Agora vamos falar de Juventude e Botafogo. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 para o Corinthians jogando fora de casa. Já o Botafogo venceu por 4-1 o Atlético Goianiense também jogando fora de casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Juventude classificou contra o Fluminense. Já o Botafogo foi eliminado para o Bahia. O Juventude está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Botafogo está na 1ª colocação. Teve uma vitória para se manter na liderança. O Juventude vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Já o Botafogo vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Botafogo não vence o Juventude no Alfredo Jaconi desde 2001. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Juventude vai vir com os desfalques do Gabriel, Mandak e Alan Ruschel. Mas por outro lado, o Botafogo vai vir com o desfalque do Luiz Henrique, que vem sendo o principal jogador do Botafogo nos últimos jogos. Eu vou de empate para esse jogo, 1-1. Agora vamos falar de São Paulo e Atlético Goianiense. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Flamengo jogando em casa. Já o Atlético Goianiense perdeu de 4-1 do Botafogo também jogando em casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O São Paulo classificou contra o Goiás. Já o Atlético Goianiense foi eliminado para o Vasco. O São Paulo está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Atlético Goianiense está na 28ª colocação. Não tem como sair da zona de rebaixamento dessa rodada e muito menos da lanterna. Então tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O São Paulo vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem de mais 7 jogos sem saber como a derrota no Morumbi. Já o Atlético Goianiense vem para essa partida 14 jogos sem saber como a vitória na temporada. Vem de 7 jogos sem saber como a vitória fora de casa. E vem de mais 5 derrotas seguidas como visitante. E o Atlético Goianiense que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Atlético Goianiense nunca venceu o São Paulo jogando no Morumbi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Independente se o São Paulo vai poupar os seus principais jogadores ou não nesse jogo, o São Paulo contra o Lanterna do campeonato e jogando no Morumbi, tem obrigação de vencer e ter uma boa atuação. Eu vou de 2-0 São Paulo. Agora vamos falar de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do São Paulo jogando fora de casa. Já o Palmeiras empatou em 1-1 contra o Internacional também jogando fora de casa. Os dois times se enfrentaram nesse meio de semana na Copa do Brasil, onde o Flamengo saiu classificado. O Flamengo está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Palmeiras está na 4ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Palmeiras vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Já o Flamengo vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2015 não perde do Palmeiras no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Flamengo vai vir com a confiança lá em cima após ter eliminado o Palmeiras no meio de semana na Copa do Brasil. Mas por outro lado, o Palmeiras vai tratar esse jogo como um clima de revanche. Eu vou de empate para esse jogo, 1-1. Agora vamos falar de Bahia e Vitória. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Fluminense jogando fora de casa. Já o Vitória venceu por 1-0 o Cuiabá jogando em casa. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Bahia teve classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil. Já o Vitória teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta vencer para entrar no G6. Já o Vitória está na 15ª colocação. Tenta vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. E o Vitória que vem para essa partida tentando quebrar um tabu nesse jogo. Desde 2020 não vence o Bahia jogando na Fonte Nova. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória vem sendo uma pedra no sapato do Bahia nos clássicos esse ano, é verdade. Mas pelo fato mando de campo eu vou apostar numa vitória do Bahia. Eu vou de 1-0 Bahia. Agora vamos falar de Internacional e Atlético Paranaense. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Palmeiras jogando em casa. Já o Atlético Paranaense perdeu de 2-0 do Grêmio também jogando em casa. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Internacional teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Atlético Paranaense teve classificação contra o Bragantino na Copa do Brasil. O Internacional está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como subir posições nessa rodada, então o Atlético Paranaense tenta uma vitória para não cair posições. O Internacional vem para essa partida 11 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E vem de mais 5 jogos sem saber o que é vencer no Beira-Rio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Internacional ter tido uma semana inteira livre para trabalhar, jogar diante do seu torcedor
enfrenta um Atlético Paranaense que deixa de preservar titulares visando a Sul-Americana no meio de semana, a obrigação de vencer toda do Internacional. Eu vou de 2-1 pro Inter. Agora vamos falar do brasileiro da Série B, vamos falar de Paysandu e Santos. O Paysandu no seu último jogo na Série B empatou em 2-2 contra o Vila Nova jogando fora de casa. Já o Santos empatou em 1-1 contra o Sport jogando em casa. O Paysandu está na 14ª colocação da Série B, teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Santos está na primeira colocação, teve uma vitória para se manter na liderança. O Paysandu vem para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória na Série B. Já o Santos vem para essa partida 9 rodadas sem saber como a derrota. E vem de 4 jogos sem saber como a derrota fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Santos nos 2 últimos jogos deixou 2 vitórias que estavam na mão escapar. Precisa recuperar pontos do empate contra o Sport em casa. Pega um Paysandu que está na parte de baixo em má fase. A obrigação de ganhar esse jogo é toda do Santos. Eu vou de 1-0 Santos. Bom, falamos dos jogos do Brasileiro da Série A. Falamos do jogo do Santos pela Série B. Deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim. Ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.